seja bem-vindo a um guia básico sobre o que é blockchain para iniciantes. Então, fazendo um breve contexto sobre o que é blockchain, como é que foi desenvolvida, por que tem a importância do blockchain no mercado. Em 2008 para 2009, o Satoshi Nakamoto, o pseudônimo, não é uma pessoa em si, a gente não sabe até hoje, né? Os evangelistas, os entusiastas por blockchain, por Web3. Tendo esse contexto do Satoshi, que é uma pessoa ou um grupo de pessoas, que aí pode ser o Nick Szabo, Ralfani, toda essa galera que ajudaram e somaram na construção da blockchain. Porque a blockchain é como se fosse uma cadeia de blocos, para ser mais didática, ter uma clareza para quem ainda tem uma dificuldade sobre o entendimento de uma blockchain. Pensa num cubo mágico, pensa em cada parte daquele cubo mágico. Então, para ver a organização dos quadradinhos do cubo mágico, o que acontece? A pessoa precisa ficar revirando cada parte daquele cubo mágico para chegar no resultado final. Isso é a teoria de um bloco. Por exemplo, imagine que você tem um cubo mágico e você começa a virar ele assim, né, que é o que a maioria das pessoas fazem. Eu não tenho cubo mágico aqui, infelizmente, mas futuramente vou ter. E então imagine que ela esteja virando para fazer a resolução daquele cubo mágico. Para validar cada bloco da transação, que fazendo esse breve contexto já de início, né, para amarrar alguns pontos soltos que ainda existem no mercado sobre essas explicações sobre blockchain. Imagine que por exemplo, o cubo mágico tem verde, amarelo, azul, verde e vermelho, se não me engano. Azul, se eu não falei cor repetida, falei, peço desculpa. Imagine que você bagunçou o cubo mágico e você precisa, sei lá, você está participando do campeonato, você precisa resolver em minutos. E esses minutos você está competindo com outro cubo mágico, que seria um adversário, com outra pessoa. E então quem resolver primeiro é o ganhador do desafio. E para isso, fazendo uma breve raciocínio, essa analogia que eu usei do cubo mágico é a validação das transações da blockchain. Então, cada minerador que resolve o cálculo matemático, que seria as cores do cubo mágico, ela consegue inserir um novo bloco, né, uma nova transação na cadeia, que é como se fosse um caderno. Imagina que você tem um caderno e, para ser mais exato, um livro contábil de ativo e passivo, para quem conhece um pouquinho de contabilidade. Só que você não pode fazer errado, você não pode retirar nada, só transações para frente, por isso que é imutável, não dá para ser mudado. Então pense que esses dados que são inseridos, ele não pode ser retrocedido de alguma forma, ele só pode ser inserido de forma posterior, para frente, sempre para frente, nunca pensando para trás. Então, a partir do momento que ela validou essa transação, ela consegue ter uma clareza no sentido de inserir o bloco, realizar a transação e ganhar por exemplo, se ela tiver um poder computacional grande, que eu posso mostrar em outros vídeos quando eu estiver estudando engenharia de blockchain, mostrando um pouquinho para vocês, conforme a dificuldade para inserir os dados e conforme a quantidade de processamento que a máquina, né, que é o usuário, tem para realizar esse cálculo, é a porcentagem que ele vai ganhar do Bitcoin. Se você conseguir fazer uma transação inteira, você vai ganhar um Bitcoin inteiro, que aí vai depender da fase que você está. Agora a gente teve um halving, um tempo, não tem tanto tempo não, e nesse halving foi diminuído a taxa de pagamento.
Mas já teve halving de pagar 50 bitcoins, já teve de 25, já teve de 12 e, se eu não me engano, 12,5, se eu não me engano. E então, esses, vamos supor que seja na primeira fase da mineração do Bitcoin, que é o Proof of Work, você ganhar 50 Bitcoins. Então, se tiver várias pessoas ajudando a inserir esses blocos na blockchain, que seria na cadeia, né, que em si, que eles falam cadeia de blocos, inserir na rede, conforme maior o processamento, maior é a fatia de o Bitcoin inteiro ou de Satoshi, que são centavos de Bitcoin, que a pessoa vai ganhar. Por que eu fiz essa breve introdução, falando um pouquinho de mineração e tudo? Porque a blockchain, ela é uma peça fundamental para quem conhece Bitcoin, pensa em criptomoeda, que tem muitas pessoas ainda que não sabem que o termo técnico, se se falar, é token, né? Então não se falam de tokens ainda, se fala só de criptomoedas, que aí vem Bitcoin, altcoins, e aí depois um mundaréu de tokens. E aí depois, 2014 para frente, já que surgiu os NFTs, e explodiu também essas questões de NFTs, que aí surgiu os tokens fungível, não fungível. Então, isso abre um leque de possibilidades que tudo roda dentro da blockchain. Feita a introdução, né, feito o prólogo, o que a gente precisa saber sobre a blockchain? Eu já fiz o contexto histórico. Ah, não, desculpa, acabei falando um pouquinho do início do Bitcoin ali, um pouquinho do uso da blockchain, mas não falei do contexto histórico do, do Bitcoin, que eu já vou falar logo em seguida. Tá? O uso da blockchain, pública e privada, o impacto no dia a dia, são pautas que eu vou falar de forma breve nesse vídeo. Eu espero futuramente estar fazendo mais vídeos, expondo mais o meu conhecimento como pesquisador de Web3, né, pesquisador de blockchain. Também pesquiso a questão de engenharia de blockchain. Contexto histórico, a primeira geração dos anos 80 é a geração do Cypherpunk, desculpa, que não só do pessoal da cultura do Cypher, né, mas já tinha debates, e essa é a minha opinião, minha interpretação, que o Mises, da Escola Austríaca de Economia, ele já falava numa moeda livre do Estado. Não falava bem explícito assim, mas já levantava a hipótese de uma moeda ser livre. Isso antes dos anos 80, que reforça que a ideia do Bitcoin ela não surgiu em 2008. Ela foi sendo polida, né? Ela teve um processo de amadurecimento desde os anos 50, 60, que foi quando mais esse o pessoal da escola austríaca ali, entre os períodos das guerras mundiais, eles debatendo sobre o poder do Estado e o poder de uma moeda fiat, uma moeda estatal. E por que não teria uma moeda do povo? Então, nos anos 80, para ser mais exato, é quando o David Shaw, se eu não estiver enganado, é o David Shaw o nome dele. Eu gosto muito da história dele, por isso que acabo guardando o nome e o sobrenome, mas se eu não estiver enganado é David Shaw. O David, ele criou uma moeda digital, porque antigamente não se falava criptomoeda e nem tokens, era a moeda digital. Dentro desse contexto da moeda digital, ele criou em cima de um projeto, né, que se eu não me engano era moeda digital, só que o time de mercado ele não era favorável com o projeto dele. Por que eu digo isso? Baseado na minha experiência como startup, com a FitCash, para quem não conhece, eu já ajudei a fundar uma criptomoeda, ou token, como queiram, e essa questão de time de mercado é muito crucial para ou fazer o projeto dar muito certo ou fazer o projeto dar muito errado. Porque se não tiver uma adoção e não tiver valor de mercado, não vai para frente. E é o que aconteceu com o David Shaw. Ele desenvolveu a moeda depois do Nick Szabo, ali nos anos 90, surgiu junto com ele, falando sobre um novo projeto, de Gcash e tal, e começaram a se propagar mais, começaram a se ventilar, na verdade,
mais conceitos de digitalização do dinheiro, mas pensando na questão de descentralização, porque há uma complexidade e as pessoas não entenderam que a descentralização não é como todo mundo fala. Hoje a descentralização virou o jargão de disrupção das startups. Todo mundo no mundo de startups fala que é disruptivo, mas talvez eles nem saibam. Por que eu digo talvez? Porque eu não vou generalizar, não vou ser extremista, mas nem todos sabem o que é disrupção de fato. Então, não adianta só você falar a gente é descentralizado e você está operando no mercado local, regional, fechado. Você não é descentralizado. Então, partindo dessa ideia de globalização, de digitalização, eles pensaram, vou fazer uma moeda e lastrear e fazer coisas. é, Logo após a Digicast, se eu não me engano, surgiu algumas ideias sobre lastrar em ouro. Se eu não me engano, foi também o Nick Szabo também que fez um projeto. Se eu não tiver enganado, é ele. Eu posso trazer outros vídeos, a fonte, tudo certinho, tem tudo guardado no, no meu Obsidian e em outras partes também espalhada nos drive da vida aí. Mas o contexto é que nos anos 90, a maturidade da ideia, a gente precisa fazer uma nova formatação do dinheiro. Isso é fato. Então, o Bitcoin não surgiu em 2008. Tudo começou em 80. A ideia começou a tomar forma em 90. Nos anos 2000, com o surgimento e a propagação de algumas empresas relacionadas à internet. E a internet era muito limitada nessa época, era de escada. Eu cheguei a usar, isso compromete a minha idade, mas eu cheguei a usar um pouco da geração dos anos 2000. E as coisas eram muito limitadas, as páginas eram muito estáticas. E aqui a gente fala a terceira geração, mas da internet em si a gente está falando a primeira geração. Mas a terceira geração que eu digo, eu coloquei nesse contexto histórico da terceira geração, é da evolução tecnológica até a gente chegar na quinta, que eu vou falar mais para frente, do Bitcoin, tá? Eu fiz isso, essas cinco gerações, para amarrar lá na frente vai fazer todo sentido. Então, nos anos 2000, a gente começou a ter página estática, a gente olhava ali as coisas, mas a gente não conseguia interagir. Se a gente quisesse interagir, a gente teria que ir para algo derivado do mundo físico ou externo, por exemplo, tem um site de uma loja, mas eu preciso pegar o telefone e ligar para aquela loja para saber dos produtos. Ou coisas bem limitadas. Agora, na quarta geração, que foi ali perto da década de 2010, ou até um pouquinho antes de 2010, 2005, 2006, que foi quando começou a explodir os aplicativos, a gente começou a interagir com as big techs. Por exemplo, Facebook, Instagram, a gente começou a fazer interações. A gente começou a gerar banco de dados. As pessoas começaram a entender o que a gente, como usuário, almejava. Então a gente conseguia interagir, a gente conseguia dar um feedback maior para as pessoas e para as empresas, e a gente começava a ter redes sociais, aí que explodiu o Facebook, e Instagram e entre outros, né? Para não amplificar. E aqui a gente já vê que surge outra geração de dinheiro. Por quê? Aqui começou a crescer a questão das digitalização das fintechs, Open Finance e mais um mundaréu de digitalizações, mas por que eu falo mais? A gente tem que olhar que até na quarta geração ali, a ideia do Bitcoin, ela tá vindo depois de uma quebra asiática. Também teve aquela quebra dos Estados Unidos com crise hipotecária e do subprime, né, que eles começavam a financiar casas sem uma medida, sem um escopo de auditoria para